queridos, eu sou a missionária Daniele Cristine e eu vou dividir com vocês como foi a primeira vez que eu expulsei um demônio na minha vida. No início da minha conversão, de onde Deus tinha me tirado, da prostituição, do alcoolismo, das drogas, quando eu aceitei Jesus e fui curada e liberta de todos esses pecados, eu não escapei das consequências de tudo que eu tinha feito na minha vida passada. A palavra do Senhor diz que quando um demônio ele sai das nossas vidas, ele continua a nos rondar, ele continua a nos observar. Por quê? Porque ele tenta voltar para o lugar de onde ele foi expulso e traz com ele assim mais 7. E quando os demônios foram expulsos da minha vida, daí então eu passei a ser perseguida. E todas as noites eu sentia que demônios estavam ao meu redor tentando entrar em mim de novo. E eu passei a orar. Eu já tinha aceitado Jesus. Eu não aceitava aquela situação. E eu dizia: Deus, eu te aceitei. Por que eu estou passando por isso? Por que esses demônios me perseguem todas as noites? Eu já não estou fazendo mais nada de errado. Eu já me arrependi, eu já me consertei. E foi quando Deus me disse: jejue 24 horas. E eu não entendendo por que Ele estava me pedindo, eu obedeci e jejuei 24 horas. No final desse jejum, entreguei e fui dormir. No que fui dormir, ao entregar o jejum, eu escutei o Espírito Santo e ele me disse: eu te capacito com coragem e autoridade. E naquele momento eu ainda não entendi o que iria acontecer. Eu perguntei para Deus por quê. Ele não me respondeu e eu voltei a dormir sem resposta. E foi a primeira vez que eu vi um demônio na minha vida. Depois de ter jejuado 24 horas e ter recebido capacitação do céu de autoridade e coragem do próprio Deus, enfrentei pela primeira vez um demônio, face a face. Ele não estava usando ninguém. Foi um próprio demônio em espírito que se manifestou diante dos meus olhos e foi a primeira vez na minha vida que eu vi um demônio. E eu estava deitada e quando ele entrou no quarto, a opressão veio e eu fiquei paralisada. E eu não consegui mover o meu corpo e eu não consegui mexer a minha boca e não consegui fazer nada. E de repente esse demônio começou a tocar as minhas costas e ele começou a passar a mão pelo meu corpo inteiro na parte de trás, das costas aos pés. Porque eu estava virada de costas e ele começou a me tocar. E eu senti o seu toque. O seu toque lembrava até mesmo aquele lodo de rio. E eu senti muito nojo. E naquele momento que eu percebi que eu estava sendo tocada, força, eu consegui destravar o meu rosto e eu olhei pela primeira vez o que me tocava. E eu vi pela primeira vez um demônio. Ele era cinza. Ele era completamente cinza, como uma sombra. Os seus olhos eram vinho. Ele tinha um cabelo, somente nessa parte da cabeça, era um cabelo velho, como se fosse o cabelo de um defunto. E ele era muito magro, ele era pele e osso, ele era esquelético e somente uma pele o cobria. E quando eu olhei para a feição daquele demônio, face a face, ele tinha muita sede de vida, ele estava sofrendo, era um sofrimento constante. Era como se ele estava desesperadamente querendo entrar em mim para me sugar, para sugar a minha vida, pois ele estava sofrendo muito, ele estava com muita sede. Era como se fosse um demônio querendo me sugar. E ali eu vi pela primeira vez que, na verdade, demônios não são nada disso que muita gente fala. Eles sofrem. Eles se rastejam, eles são derrotados. E eles nos usam para nos sugar, para sugar a nossa vitalidade, para sugar a nossa vida. Eles se alimentam de pecado. Demônios, eles são derrotados, eles já estão condenados. E eles sofrem 24 horas por dia. Eles são atormentados. Eles vivem se rastejando, buscando quem possa tragar. E ali eu vi pela primeira vez. E quando eu vi pela primeira vez, eu me virei e eu comecei a orar. E eu disse: Jesus, o bicho está aqui, Jesus. Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me protege. Jesus, o bicho está aqui, Jesus me ajuda, Jesus me salva. Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Jesus me ajuda. E quando eu comecei a clamar por Jesus, de repente, enquanto eu orava em pensamento, orava clamando por Jesus, aquele bicho continuou passando a mão em mim. E de repente veio um poder sobre mim. Consegui me destravar inteira, o meu corpo inteiro saiu daquela opressão, era como se todo o jugo fosse quebrado imediatamente.
E eu me levantei, e no que eu me levantei, eu olhei bem para a cara daquele demônio e eu disse: sai em nome de Jesus, eu não sou mais sua, cai por terra, sai! E quando eu disse isso para ele, aquele demônio me olhou assustado e ele foi embora correndo. Naquele momento eu me levantei, me ajoelhei no pé da cama e eu comecei a chorar muito, agradecendo a Deus pela vitória. E foi assim que Deus me deu autoridade, através do jejum e da oração, para expulsar aquele demônio que tanto me perseguiu, aquele demônio que tanto me atormentou. Deus me deu a coragem e a autoridade pelo poder do nome de Jesus para expulsar um demônio pela primeira vez na minha vida. Amém? Então creia que há poder no nome de Jesus. Se você se arrependeu, se você aceitou Jesus, se você se consertou e se você está andando da maneira que agrada a Deus e mesmo assim você está sendo perseguido por demônios, ore, jejue e clame a Deus, porque o próprio Deus vai te dar autoridade, coragem e força para enfrentar esse demônio e expulsar de uma vez por todas da sua vida. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.